Se você abriu este vídeo, não foi por acaso. Em algum lugar dentro de você, algo reconheceu essas palavras. Cura, cansaço, esperança. Talvez você esteja esgotado de tentar ser forte o tempo todo. Talvez só queira ouvir por um instante que não está fracassando, que apesar de tudo, ainda existe caminho, ainda existe processo e você já está nele. A jornada de cura é, ao mesmo tempo, uma das coisas mais solitárias e mais universais que existem. Quase ninguém fala sobre isso em voz alta, mas todo mundo está carregando alguma coisa. Um luto antigo, uma rejeição, um coração quebrado, uma culpa que insiste em voltar, uma versão de si mesmo que precisa ser deixada para trás. A verdade é que a cura raramente se parece com aquilo que o cinema mostra. Não existe trilha sonora tocando no fundo, nem um momento final em que tudo se resolve e a tela escurece. A cura real é silenciosa, é confusa. É acordar num dia sentindo que finalmente está melhor e no dia seguinte pensar, será que eu não voltei para o zero? É dar 3 passos para frente e às vezes 2 para trás. É se perguntar constantemente, será que estou mesmo me curando ou só fingindo que está tudo bem? Mas aqui está algo que quase ninguém te conta. Enquanto você duvida do seu próprio progresso, a cura já está acontecendo. Ela não pede autorização, não anuncia a própria chegada. Ela se manifesta em pequenos detalhes. Na forma como você reage, nas escolhas que faz, nas coisas que já não aceita mais, nas pessoas que já não têm o mesmo poder sobre você. Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, sabia que a verdadeira cura não é apagar o que doeu, mas integrar o que doeu. Não é tentar voltar a ser quem você era antes do trauma, mas permitir que aquilo que você viveu faça parte da sua história sem definir toda a sua identidade. Para Jung, o caminho para se tornar inteiro passa, inevitavelmente, pelo encontro com as próprias sombras. É olhando para aquilo que você gostaria de evitar, que você encontra justamente aquilo que precisa entender. Hoje, nós vamos caminhar juntos por 8 sinais de que você já está muito mais curado do que imagina. Não são sinais óbvios, não são medalhas, não são conquistas que alguém reconhece por você. São movimentos internos, discretos, muitas vezes invisíveis, até para a própria consciência. E reconhecer esses sinais faz parte do processo de cura. Porque a mente ferida tende a minimizar o próprio progresso. Você esquece o quanto já sobreviveu. Você esquece o quanto já mudou. Pensa um pouco, você já atravessou noites que pareciam não ter fim, já se levantou de quedas que pareciam definitivas, já suportou dores que na época você tinha certeza de que não aguentaria. E ainda assim, você está aqui, agora, ouvindo isso. Se isso não é força, então o que é? Este vídeo não é uma promessa de respostas fáceis. Não é um truque mental para resolver a vida em 10 minutos. O que eu quero aqui é te ajudar a enxergar o que já existe dentro de você. Validar sua experiência. Te lembrar que sentir dor não significa estar parado. E que cura não é um destino, é uma espiral. Você volta a alguns temas, mas nunca no mesmo lugar. Talvez você esteja assistindo porque está cansado, talvez porque esteja se sentindo perdido, talvez só porque alguma intuição sussurrou, vê isso, talvez seja para você. Seja qual for o motivo, uma coisa é certa. O simples fato de você buscar conteúdo sobre cura, autoconhecimento, Jung, transformação interior, já é um sinal de que algo dentro de você não desistiu. Você não precisa estar bem agora. Não precisa ter tudo organizado. Não precisa saber qual será o próximo passo. Só precisa estar aqui, presente, aberto para reconhecer a própria jornada. Nos próximos minutos, vamos passar juntos por esses 8 sinais. Alguns vão bater fundo na hora. Outros talvez só façam sentido daqui a um tempo.
Mas à medida que você escuta, tente perceber: isso já está acontecendo em mim? E antes de mergulharmos de vez nesses sinais, eu quero te pedir algo bem simples. Se em algum momento deste vídeo você sentir que essas palavras te acolhem, que de alguma forma te fazem bem, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Aqui no Segredo Junguiano, a intenção é justamente essa: ser um espaço sério, profundo e respeitoso para quem está em processo de reconstrução interna. Agora sim, vamos para o primeiro sinal. Antes de entrar no primeiro sinal, eu preciso te agradecer. Este canal existe por causa de pessoas como você. Gente que não desistiu de si mesma, mesmo depois de muita coisa ter dado errado. Todos os dias chegam histórias de pessoas de diferentes cantos do Brasil e até de fora do país, dizendo que encontraram aqui um lugar de compreensão. Isso mostra algo muito profundo. A dor é particular, mas não é exclusiva. A experiência humana de sofrer, cair e tentar se levantar é universal. Por trás de cada visualização, há alguém de carne e osso, com uma história que ninguém conhece por completo. E saber que, de algum jeito, essas palavras alcançam pessoas reais, com dores reais, é o que dá sentido a tudo isso. Se você quiser, já deixa aqui embaixo nos comentários de que cidade ou país você está assistindo. É uma forma bonita de perceber que, mesmo em silêncio, estamos conectados. Agora, vamos ao primeiro sinal de que você está mais curado do que pensa. Sinal 1. Você consegue ficar sozinho sem entrar em desespero. Pode parecer pequeno, mas não é. Para muitas pessoas, ficar sozinho é quase uma ameaça. A casa silenciosa, o quarto vazio, a tela do celular sem notificações. Tudo isso pode acionar memórias antigas de abandono, rejeição, insegurança. Talvez em algum momento da sua vida, ficar só significava encarar todos os pensamentos que você passava o dia evitando. Era nessa hora que vinham as perguntas mais difíceis, as dores mais antigas, a sensação de não ser amado, de não ser suficiente. Quando a ferida está aberta, a solidão amplifica tudo. O que não foi curado grita mais alto. E para quem ainda não tem recursos internos, isso é quase insuportável. Por isso, tanta gente foge da própria companhia, preenche cada minuto com barulho, redes sociais, conversas vazias, vícios, distrações. Mas algo começa a mudar quando a cura está em andamento. Você ainda pode sentir desconforto, mas já não precisa preencher cada brecha com qualquer coisa. Você descobre que consegue ficar com você mesmo. Jung falava do processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é. Esse caminho, inevitavelmente, passa por momentos de encontro solitário consigo mesmo. É no silêncio que as verdades mais profundas aparecem. Quando você está se curando, a qualidade da sua solidão muda. Ela deixa de ser apenas um buraco escuro e começa a se transformar em um espaço de encontro. Isso não significa que você virou alguém que não gosta de gente ou que prefere viver isolado do mundo. Significa apenas que você já não depende desesperadamente da presença de outros para se sentir inteiro. Antes, talvez você pulasse de relacionamento em relacionamento, de amizade em amizade, de compromisso em compromisso, só para não sentir o peso de estar consigo mesmo. Aceitava migalhas, ignorava desrespeitos, tudo para não encarar a própria dor. Agora, há algo diferente. Você pode passar uma tarde sozinho em casa e isso não se transforma automaticamente em colapso emocional. Você pode ficar em silêncio e, em vez de ser engolido por pensamentos destrutivos, consegue observar o que sente, acolher parte disso, respirar através das ondas. Você pode até sentir uma pontada de solidão, mas ela já não te destrói como antes. Você sabe que ela passa. Sabe que estar sozinho e ser solitário não são a mesma coisa. Se você percebe que consegue ficar consigo mesmo de uma forma que antes era impossível, mesmo que ainda exista desconforto, isso é um enorme sinal de cura.
É um sinal de que você está construindo um lugar interno onde pode descansar. E é a partir desse lugar interno que os outros sinais começam a aparecer. A grande transformação do primeiro sinal é esta. Você já não negocia sua dignidade apenas para não ficar só. Quando a solidão deixa de ser uma ameaça absoluta, seus relacionamentos deixam de ser refúgio desesperado e passam a ser escolha. Você olha para sua própria companhia e, pela primeira vez, não se vê apenas como um problema a ser consertado, mas como alguém com quem vale a pena permanecer. Isso muda tudo. E aqui eu quero te fazer um convite. Se em algum momento da sua vida você percebeu essa mudança, de não suportar a própria presença para, aos poucos, aprender a descansar em si mesmo, escreve aqui nos comentários: eu já não sou a mesma pessoa de antes. Não é só uma frase, é uma forma de declarar para si mesmo que existe progresso, mesmo que ele não seja perfeito. Agora vamos ao segundo sinal. Sinal 2. O passado perdeu o poder de te destruir. Cura não é amnésia. Você não precisa esquecer o que viveu para estar melhor. As memórias permanecem. O que muda é a intensidade com que elas te atingem. Talvez, em outro momento da sua vida, bastava uma lembrança surgir para que você fosse engolido por ela. Uma palavra, uma música, um cheiro, uma foto. E de repente, você estava de volta lá, como se tudo estivesse acontecendo de novo, com a mesma dor. O passado comandava seu presente. Determinava suas reações, moldava seus medos, influenciava decisões que, na verdade, pertenciam ao agora. Quando você começa a se curar, essas mesmas memórias ainda doem, mas não da mesma forma. É como se você deixasse de estar dentro da cena e passasse a olhar para ela à distância. Você continua reconhecendo a gravidade do que aconteceu, não minimiza, não finge que foi nada demais. Mas a lembrança deixa de ser um abismo sem fim e passa a ser algo que você consegue atravessar. Jung falava muito da integração da sombra, as partes de nós mesmos, da nossa história, que preferimos negar. Cura não é empurrar tudo isso para baixo do tapete. É conseguir olhar, nomear, dar um lugar. Quando você está se curando, você aprende a contar a própria história sem desmoronar por completo. Você deixa de ser apenas a pessoa a quem aquilo aconteceu e passa a ser também aquele que sobreviveu àquilo. A ferida dá lugar à cicatriz. A cicatriz não dói como a ferida aberta. Ela lembra. Lembra que você foi machucado, mas lembra também que houve um processo de reconstrução. Você pode ainda ter dias em que o passado pesa mais, em que certas situações reativam dores antigas com mais força. Isso não significa que você voltou ao ponto zero. Significa apenas que a espiral da cura trouxe à tona um tema antigo, num nível novo de consciência. Se você percebe que hoje consegue falar de certas coisas que antes te destruíam completamente, se consegue revisitar memórias difíceis e ainda assim continuar o dia, mesmo cansado, mas inteiro, isso é cura. Não porque o que aconteceu deixou de importar, mas porque você deixou de ser definido apenas por aquilo. Aos poucos, algo importante acontece. O passado deixa de ser o lugar onde você vive e passa a ser o lugar de onde você veio. Você olha para trás não mais como quem se afoga, mas como quem entende a própria trajetória. Você não romantiza a dor, não chama de bênção aquilo que te machucou, mas reconhece que, a partir do que aconteceu, você precisou desenvolver forças que talvez nunca tivesse desenvolvido de outro jeito. E é aqui que o terceiro sinal começa a aparecer. Sinal 3. Você escolhe onde investir sua energia. Quando estamos muito feridos, vivemos em modo de sobrevivência. Tudo parece ameaça. Todo comentário parece julgamento. Qualquer divergência vira ataque pessoal. Talvez, em uma fase da sua vida, você sentia que precisava responder a tudo. Toda crítica, toda indireta, toda provocação,
como se o tempo todo estivesse em guerra. Isso é exaustivo. Sua energia psíquica, que já era limitada, era gasta em combates que não levavam a lugar nenhum. Jung falava de economia de energia psíquica. Você não tem energia infinita. Se gasta tudo tentando provar seu valor, tentando consertar a visão que os outros têm de você, não sobra nada para o que é realmente essencial. Quando a cura avança, algo muda. Você percebe que nem tudo merece resposta, nem todo ataque exige defesa, nem toda distorção sobre quem você é precisa ser corrigida a qualquer custo. Surge um pequeno espaço entre o estímulo e a reação. Antes, alguém dizia algo e você explodia, congelava ou se explicava demais. Agora, antes de reagir, você pensa: isso realmente merece minha energia? Isso vai mudar alguma coisa? Essa pessoa tem maturidade para ouvir o que eu tenho a dizer? Ou eu só vou me desgastar à toa? Muitas vezes, a resposta é não. E você escolhe o silêncio. Não por covardia, mas por maturidade. Você entende que paz não é a ausência de conflito externo, é a consciência de que você não precisa entrar em todas as batalhas. Você começa a selecionar. Escolher o que vale seu tempo emocional. Essa mudança pode parecer sutil, mas ela é um divisor de águas, porque quando você não reage a tudo, você recupera o próprio eixo. Sua vida deixa de ser controlada pelas ações alheias e começa a ser movida pelas decisões que nascem do seu centro. Se você percebe que hoje pensa 2 vezes antes de gastar sua energia, que já não responde a todas as provocações, que entende que nem todo mundo merece acesso ao que você sente, isso é um sinal nítido de cura emocional. Você está aprendendo a honrar a própria energia. Esse ponto da jornada é delicado. Muita gente chega até aqui, entende tudo isso intelectualmente, mas continua vivendo como se não tivesse entendido. Ouvir, refletir, se emocionar é importante, mas transformação real exige prática. Exige que você leve essas percepções para o seu dia a dia. É por isso que nós, aqui no canal, criamos um material especial para quem está comprometido em transformar dor em força concreta. Um e-book chamado Como Transformar Dor Emocional em Força. Ele foi pensado como um complemento prático para conteúdos como este. Exercícios, reflexões guiadas, atitudes possíveis para você aplicar na sua rotina e não ficar preso apenas no campo das ideias. Se fizer sentido para você dar esse próximo passo, o link está no primeiro comentário fixado. Depois do vídeo, dá uma olhada com calma. Agora, vamos ao 4º sinal. Sinal 4. Seus relacionamentos mudaram. Esse costuma ser um dos sinais mais visíveis. Quando algo muda profundamente dentro de você, seu mundo externo inevitavelmente responde. Talvez você tenha percebido, nos últimos tempos, que algumas pessoas começaram a se afastar. Não porque você se tornou pior, mas justamente porque você começou a se tratar melhor. Quando você ainda estava inteiro em modo de ferida, tolerava coisas que hoje parecem impensáveis. Aceitava desrespeito, se contentava com migalhas de atenção, permanecia em relações que te esvaziavam, por medo de ficar sozinho. À medida que a cura avança, sua tolerância diminui. Não por frieza, mas por lucidez. Você percebe que algumas pessoas gostavam mais da versão de você que não tinha limites. Jung falava de sincronicidade, aqueles encontros e desencontros que parecem coincidência, mas de algum modo expressam o que está acontecendo dentro de nós. Quando sua frequência muda, suas relações tendem a se reorganizar. Pessoas que se alimentavam da sua fragilidade vão se sentindo desconfortáveis com a sua nova postura. Pessoas que vibram em mais verdade, respeito e profundidade começam a se aproximar. Você passa a valorizar qualidade em vez de quantidade. Percebe que é melhor ter poucos vínculos consistentes do que muitos vínculos superficiais. Você aprende a dizer não e, pela primeira vez, consegue fazê-lo sem tanta culpa.
Esse aprendizado nos leva diretamente ao quinto sinal. Sinal 5. Você parou de viver se explicando. Talvez essa tenha sido uma marca da sua história. Tentar justificar tudo. Por que você sente o que sente? Por que você decidiu o que decidiu? Por que você não dá conta de certas coisas como os outros acham que você deveria? A necessidade de explicação constante, quase sempre, nasce de insegurança. É o medo de ser mal interpretado, rejeitado, criticado. Então você entrega relatórios emocionais detalhados para pessoas que, muitas vezes, nem estão realmente interessadas em compreender. Quando a cura começa a se consolidar, você descobre algo simples e libertador. Quem quer te entender, entende até o silêncio. Quem não quer, não entende nem se você escrever um livro. Você passa a perceber que não deve sua vida a um tribunal imaginário. Você não precisa justificar cada passo. Não quero, não posso, mudei de ideia, passam a ser respostas suficientes. Isso não significa falta de diálogo. Significa que você não está mais disponível para se colocar sempre como réu diante do olhar alheio. Quando você deixa de se explicar o tempo todo, surge algo novo, um silêncio interno mais respeitoso. Você começa a confiar nas próprias percepções. Não porque são perfeitas, mas porque você sabe que está agindo com o melhor que tem hoje. Você escolhe com mais cuidado com quem abre a própria intimidade. Seu mundo interno deixa de ser um lugar público e passa a ser um território que você compartilha com critério. E isso prepara o terreno para o sexto sinal. Sinal 6. Você sente mais, mas se desorganiza menos. Esse sinal é curioso, porque muitas pessoas esperam o contrário. Acham que se curar é parar de sentir, como se cura fosse anestesia. Na verdade, quando a cura avança, você fica mais sensível, não menos. Aquela armadura que você vestiu por tantos anos começa a ficar pesada demais e vai caindo. Você passa a sentir tristeza com mais clareza, mas sem se afogar nela. Sente raiva com mais honestidade, mas sem precisar explodir. Sente medo, mas não deixa que ele comande tudo. A grande diferença é que você desenvolve regulação emocional. Ou seja, você não tem controle sobre o que sente, mas aprende a escolher o que faz com aquilo que sente. Você percebe padrões, entende que quando está exausto, fica mais reativo, que certos gatilhos te deixam mais vulnerável, que há dias em que você precisa se recolher mais para não transbordar em quem não tem nada a ver com a sua dor. Você aprende a nomear as próprias emoções. Isso é tristeza. Isso é frustração. Isso é ansiedade antecipatória. Só o fato de nomear já cria um pouco de espaço entre você e o que sente. E esse espaço é onde a escolha entra. Chorar deixa de ser vergonha e passa a ser limpeza. Você permite que as emoções fluam, sem precisar transformá-las em drama ou em culpa. E eu quero te convidar a fazer uma pausa agora. Se você percebe que nos últimos tempos começou a sentir mais, mas consegue se reorganizar mais rápido depois das tempestades internas, escreve aqui nos comentários. Hoje eu sinto, mas não desabo como antes. Talvez alguém lendo isso precise lembrar que sentir e sobreviver ao que sente é um dos maiores sinais de força. À medida que você aprende a sentir sem se dissolver, o sétimo sinal vai se aproximando. Sinal 7. Você desenvolveu compaixão por si mesmo. Durante muito tempo, talvez você tenha sido o seu pior algoz. A voz interna que te julgava era mais dura do que qualquer crítica externa. Um erro pequeno virava sentença definitiva. Eu sou um fracasso. Eu estrago tudo. Eu não presto. Essa voz, muitas vezes, não nasceu em você. Foi internalização de outras vozes. Pais, figuras de autoridade, relacionamentos abusivos, ambientes em que amor vinha condicionado à performance. Quando a cura começa a tocar esse lugar, você percebe, quase assustado, eu não falaria com ninguém do jeito que eu falo comigo.
E a partir desse insight, você começa a mudar o tom. A autocrítica cruel dá lugar à responsabilidade amorosa. Você não passa a se ver como perfeito, mas diante de um erro você pensa: eu poderia ter feito melhor, mas fiz o que consegui naquele momento. O que posso aprender com isso, em vez de me destruir por isso? Você começa a se tratar como trataria uma criança assustada ou um amigo querido que está sofrendo. Com firmeza quando necessário, mas com respeito, paciência, compreensão. O autocuidado deixa de ser um luxo e se torna quase um compromisso ético consigo mesmo. Dormir melhor, dizer não, se alimentar com mais consciência, buscar terapia, se afastar de ambientes adoecidos, tudo isso passa a ser expressão de amor próprio, não de egoísmo. E então, desse lugar de compaixão, surge o 8º sinal. Sinal 8. Você encontra sentido na dor. Aqui é importante ter cuidado. Não se trata de romantizar sofrimento, nem de dizer que tudo acontece por uma razão maravilhosa. Há coisas que aconteceram com você que nunca deveriam ter acontecido. Injustiças que não têm explicação fácil. Encontrar sentido na dor não é agradecer pelo que te feriu. É olhar para o que aconteceu e perguntar: já que isso existiu, o que eu posso fazer com isso agora? Jung falava da ferida como lugar de onde nasce o curador. A ideia de que quem atravessou a escuridão e encontrou, ainda que parcialmente, um caminho de volta, ganha uma capacidade única de compreender e amparar outros. Você começa a perceber que sua sensibilidade hoje tem ligação com o que você sofreu, que sua empatia profunda não veio do nada, que a forma como você enxerga o mundo carrega marcas daquilo que quase te destruiu, mas não destruiu. A narrativa interna muda. Você não é mais apenas vítima da história. Você passa a ser também protagonista da reconstrução. Você olha para trás e pensa: se eu sobrevivi àquilo, não foi para continuar me vendo só como alguém quebrado. Há algo nessa experiência que pode gerar vida em mim e nos outros. Isso é um dos sinais mais profundos de cura. A dor deixa de ser apenas um peso e passa a ter também um lugar de sentido na sua jornada. Agora que caminhamos por esses 8 sinais, é importante ajustar uma expectativa. Cura não é um ponto de chegada perfeito onde você nunca mais sente medo, nunca mais se sente sozinho, nunca mais lembra do passado com dor. Cura é um movimento contínuo. É ter mais recursos hoje do que você tinha ontem. É cair e conseguir levantar com um pouco mais de consciência do que tinha na última queda. Você não precisa marcar todos os 8 sinais para estar se curando. Talvez você se reconheça em 2, 3, 5 deles. Isso já é muito. A mente ansiosa tende a enxergar só o que falta. Mas Jung nos lembraria: você é um processo em andamento, não uma obra finalizada. Pensa em quem você era há 1 ano, 2 anos. Você reage às coisas da mesma forma? Você tolera as mesmas situações? Você fala consigo mesmo com a mesma dureza? Provavelmente não. Partes suas morreram, e talvez isso doa. Mas algumas dessas partes precisavam ir embora para que você pudesse existir de forma mais verdadeira. Na perspectiva junguiana, é como se uma versão antiga de você, construída em cima de mecanismos de defesa, precisasse se dissolver para que algo mais autêntico pudesse nascer. Você não está no fim da jornada, mas certamente não está mais no começo. E isso importa. Você já aprendeu a ficar mais tempo em paz consigo mesmo. Já viu o passado perder parte do poder que tinha. Já passou a escolher melhor onde coloca sua energia. Já observou mudanças nos relacionamentos. Já começou a largar a necessidade de se explicar o tempo todo. Já percebeu que sente mais, mas se desorganiza menos. Já ensaia uma nova forma de falar consigo mesmo. E talvez já tenha começado a extrair significado da dor. Isso tudo é progresso real. Você ainda terá dias ruins.
haverá recaídas, dúvidas, noites difíceis. Mas hoje, você não é mais a pessoa que enfrentou a primeira tempestade sem nenhum recurso. Você tem memórias de sobrevivência. Você já viu na prática que a dor não é o fim da linha. Então, por favor, não diminua o que você já fez. Você chegou até aqui. Você não desistiu de si mesmo. Você continua buscando compreensão, profundidade, verdade. Isso já é um ato de coragem. Se este vídeo falou com você, se de alguma forma te ajudou a enxergar que há sinais de cura que você nunca tinha reconhecido, eu quero te fazer um pedido simples, mas importante. Deixe o seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que, assim como você, estão lutando silenciosamente. Se inscreva no canal Segredo Junguiano e ative o sininho. Aqui nós vamos continuar conversando sobre Jung, cura emocional, processos internos, sombra, propósito, inconsciente, sempre com respeito à sua dor e à sua inteligência. Você não está sozinho nessa jornada. Há uma comunidade inteira de pessoas tentando se curar, um dia de cada vez. Cuide de você, seja gentil com seus próprios passos. E lembre-se, você já está muito mais curado do que imagina.